O volume díptico musical é composto por 2 livros. O primeiro chama-se Quase. O segundo, A Rede do Discurso. Com os 2 títulos eu tentei, no fundo, brincar. Vamos tratar agora do Quase. Quase eu quis, através da palavra quase, dar o latinado ou o latim qua se. O como se. Como se é uma expressão que faz parte daquilo que eu escrevi ao longo de todos os anos. E por conseguinte, este como se, que é uma espécie de comparação condicional, vai fundir-se ou transformar-se neste quase. O díptico musical trata de textos que estão de uma maneira ou de outra relacionados com a música. Não quer dizer que seja verdadeiramente visível. A música, digamos, é o pano de fundo dos 2 livros que compõem este volume. Vou ler 4 textos que não são muito grandes do primeiro livro, o livro Quase. O silêncio das notícias. A CNN, debitando as suas últimas notícias, são sempre últimas, são sempre, em última análise, as que interessam ao mundo moderno, como a notícia vê o mundo e se vê mundo. A noite crepitando de vozes, onde as línguas se transformam em atos e os atos em ecos de outros mundos, de outras experiências. Esta é a experiência contemporânea. Ouvir e ver o que se passa pelo mundo, o que passa por ser mundo, o que passa entre os spots publicitários. O presente, a ausência do tempo em tempo coisificada, em tempo perdida, como se nunca tivesse sido achado o modo de se dizer o mundo e o que nele se passa de factos e de acontecimentos suscetíveis de merecerem o segundo da atenção perdida da sensibilidade. Esta é a experiência falha. Falho de experiência, quem ouve e vê que nada pode fazer para mudar o mundo. São tantas as guerras, são tantos os crimes, os negócios escusos, as corrupções urdidas com a naturalidade que a própria natureza não mais assume nem apresenta como sua. Notícias que perpassam na noite em língua estrangeira, sempre estranha, o mundo mudo de um espanto espantalho, o homem visto e ouvido como se nele houvesse uma história. 4/12/1994.
Segundo texto, alta noite. Alta noite, o cansaço implícito. Que faz esse homem de pé? Que pé ante pé ousa ser no silêncio da casa, no silêncio inviolável do mundo? Que pensa? Que sente? Que o propele e propulsa, senão o desejo de estar onde não mais se pode viver o auge da voz. Nenhum mundo o muda. Mudo de zelo, ninguém o sacode. Nada o faz vibrar, fala de quanto é ou deseja ser. Um homem apenas, onde as penas e as alegrias são passos passados, ecos ultrapassados, arcos de impossíveis e insufismáveis arquiteturas. Nada tem para dizer. Que o traz de pé estas horas da noite, sozinho, a casa nua como nenhuma solidão poderá alguma vez ousar uma gramática ou um acento etéreo. Não sabe, ignora. Hora a hora, desespera do sono que não chega, do som que não soa, da música que se perdeu na música. Não há revelação. Vela contudo na noite, como se amanhã não fosse um outro dia, como se fosse preciso estender o hoje até onde acorda o coração estiver quase a rebentar, a sucumbir numa apoplexia fria. Alta noite e nada, apenas a luz do candeeiro tolhida na rigidez de um segundo eterno. Apenas um homem sem saber como ignorar. 5/12/1994. O tempo da urgência. Dezembro acaba de aparecer no calendário e já se desmembra como evocação de um clima, de uma atmosfera. Nada como realidade para trazer ao nada a realidade da passagem do tempo que passa e repassa até os sentidos se perderem na sensação de que o tempo não existe. Fácil o pensamento, difícil ouvir e ver o que vai pelo mundo, o que vai inunda de frieza a vida, fazer da própria vida. Escrever pode parecer a solução, mas não é. O que é absorve toda a energia de quem vive, homem ou mulher, nos meandros da realidade. Seja país ou sociedade, é sempre castigo e muitas vezes necessidade. É ver essa pobreza pátria, é ouvir os economistas sobre o estado do Estado, sobre o estado da alma de inteiras populações, perecendo no parecer de um ser tão ocidental
que não se percebe porque nunca mais morre, concretizando a profecia da sua etimologia. A ocasião cai, só fica a música, essa cadência ousando destruir-se na arrogância de onde emerge um sentido inaudito de emergência, salvar a humanidade de um delírio de grandeza que se confunde na confusão dos seus valores. Qual o valor desta escrita? Deste mês, só o nome, dezembro, unção desmemoriado, unção alado, perdendo-se no céu azul do inverno aflito. 5/12/1994. Finalmente, o outro texto. Passar o tempo. Digam o que disserem, a tarefa mais difícil sempre foi e é preencher o tempo, habitar uma vida, ocultar ao mundo e à sociedade que houve num corpo jovem e depois envelhecido um ser talvez humano, muitas das vezes. Quantas vezes não se sabe o que fazer da tarde, o que fazer do dia, se não desfazer a agonia de se estar vivo sem uma diretriz, sem uma direção psicológica, cultural, sociável. Quantas vezes a vez explode num desaire, numa monstruosidade, aberração dos sentidos, sentindo que a nada corresponde apenas um nada sem memória, sem história, sem possibilidade de vir a ser a existência futura de que se alcança o sigilo apenas pela dança dos contrastes e dos raros alçapões. Passar o tempo, deixá-lo entrar como quem respira um movimento ritmado do corpo. A alma calmamente sentindo a passagem como uma aragem ou uma carícia capaz de todo o erotismo que se perde na manifestação quase biológica, quase obrigatória da sexualidade. Passar no tempo, a matéria dos dias desfibrando luz na eclosão de arroubos, de imagens cuja retina retém apenas o sentido de um mundo perdido ou achado, conforme se avança na melodia, na musicalidade, ora carnal, ora espiritual, de uma pele, de uma membrana que faz lembrar o mundo ao esquecê-lo, outro mundo. Este é o tempo, é a tentação de se dizer, é o dizer da tentação. Mas só quem aguenta o tempo no futuro poderá compreender a tarefa do que espera ao presente. 5/12/1994